Amém. Vamos ler Atos capítulo 5, a partir do verso 14. O texto diz assim para a gente: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Amém. Esse é o trecho que a gente vai expor aqui essa noite. Queria só resumir tudo que a gente veio falando. Como eu falei aqui, hoje é a terceira pregação sobre o livro de Atos, numa série que a gente desenhou para ser exposta em 8 mensagens, tá? Hoje é a terceira. A gente começou falando, a primeira delas, sobre o derramamento do Espírito, como isso era necessário e fundamental para a igreja, para o fundamento da igreja. Isso era necessário para que a igreja fosse iniciada, para que ela fosse espalhada, para que ela se mantivesse até os dias de hoje. A pessoa do Espírito Santo é mais importante em todo o corpo de Cristo. A gente precisa do Espírito Santo no nosso meio, a gente precisa do Espírito Santo trazendo encorajamento, trazendo força, dando para a gente o poder necessário para que a gente pregue o Evangelho, para que a gente viva de acordo com o Evangelho, com a palavra de Deus. Semana passada, Clovinho pregou aqui, foi maravilhoso demais. A gente viu que a igreja então é fundada agora por meio da pregação dos apóstolos e dos discípulos. O apóstolo Pedro, depois do derramamento do Espírito Santo, ele se levanta agora com coragem e ele prega para uma multidão ali. Os discípulos de fato receberam o poder dado pelo Espírito, e esse Espírito então trouxe coragem para que eles pregassem. E a pregação não era uma pregação facinha, não era uma pregação mole para aquela galera, não. Era arrependam-se e creiam no Senhor. E aí a gente vai ver logo no início que um grupo de 120 se transforma em 3.000. Uma mega igreja logo no início da igreja de Deus. E a gente vai ver que no finalzinho do capítulo 2 de Atos, então, Lucas vai registrar um resumo do que começou a acontecer no meio do povo de Deus. Atos 2, verso 42 e 43, a gente lê o texto que diz assim: eles se dedicavam, todos aqueles que começaram a crer, começaram a querer saber mais a respeito do Evangelho, que creram que Jesus era o Cristo, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E aí o texto vai dizer que eles eram unidos, que eles repartiam os bens entre eles, que eles se reuniam diariamente, eles partiam um pão em suas casas, eles louvavam a Deus com sinceridade de coração. E o último verso do capítulo 2 vai dizer que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que início glorioso para a igreja de Cristo. Cara, eu não sei você, mas eu acho o livro de Atos maravilhoso. O início da igreja, a forma como o Espírito Santo age no meio do povo de Deus, a forma como as profecias começam a se cumprir, como o Espírito se derrama, e a gente vê como ele é essencial. E aí hoje, então, a gente vai ver como se dá o crescimento agora da igreja, a expansão da igreja. Era desejo de Jesus que o Evangelho fosse espalhado. Esse era o desejo do nosso Senhor, que muitos conhecessem o Evangelho e viessem agora a crer. Essa mensagem que transformou o nosso coração, que transforma a vida de qualquer ser humano, não é para ficar retida em nós, não é para a gente ouvir algo tão glorioso, tão maravilhoso, tão perfeito, que pode transformar o nosso coração, e para a gente guardar para a gente mesmo. Isso é para ser compartilhado com o maior número de gente possível. Então a gente vai ver o crescimento da igreja nesse início, de uma forma impressionante, a obra do Espírito Santo se realizando de fato. A gente vai ver que o Evangelho é vivo, ele é poderoso, muitas bênçãos acontecem, muitos milagres acontecem, mas a perseguição vem junto. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Por um lado, a gente vê o poder do Evangelho transformando vidas de fato, o Espírito Santo atuando nos corações, regenerando corações, trazendo a boa notícia de Jesus Cristo, a sua obra na cruz, muitas curas acontecendo. Por outro, com o crescimento da igreja, vem a perseguição.
Esse trecho que a gente leu, que eu escolhi de uma forma especial, ele mostra exatamente essa dinâmica. A gente vê o poder do Evangelho sendo aplicado pelo Espírito Santo nos corações das pessoas, trazendo vida, trazendo transformação, conversão a Cristo, milagres acontecendo, Jesus Cristo recebendo toda a glória. Mas ao mesmo tempo, uma perseguição intensa contra a igreja. Sempre foi assim e sempre vai ser, até que Jesus volte. Então a primeira coisa que a gente já vai destacar aqui é a seguinte: quando o Espírito se derrama e a igreja prega o Evangelho de forma fiel, o crescimento vem. Quando o Espírito se derrama sobre o povo de Deus e a igreja então entende o seu chamado, entende a sua missão e começa a pregar o Evangelho de uma forma fiel, o crescimento vem. O verso 14 desse trecho que a gente leu aqui essa noite vai dizer: número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. E sempre que você lê o livro de Atos, você vai perceber que expressões assim vão acontecer várias vezes. Em vários momentos, Lucas vai registrar isso nesse livro maravilhoso, essa grande quantidade de pessoas que passaram a crer no Evangelho. Logo depois daquela pregação de Pedro que a gente viu na semana passada, a gente vai ver que os que creram, aceitaram a mensagem do apóstolo Pedro ali naquele momento, do derramar do Espírito, foram 3.000 pessoas crendo. 3.000 pessoas que ficaram interessadas naquela pregação, que perguntaram: o que a gente faz então? E o apóstolo Pedro vai dizer: arrependam-se dos seus pecados e creiam. E ali muita gente é batizada, 3.000 pessoas. Logo depois desse evento, acontece aquele episódio em que Pedro e João estão indo para o templo, e aí eles dão de cara com aquele aleijado que era colocado ali na porta do templo o tempo inteiro. E aí aquilo chamou a atenção de muita gente. A gente vai ver que Pedro e João curam aquele aleijado. Lembram daquele episódio? Não tenho prata nem ouro, o que tem eu dou para você, levanta e anda. Aquilo foi impressionante para todas aquelas pessoas. E aí o texto vai dizer então que os sacerdotes prenderam Pedro e João, só que aí o texto vai dizer que aquilo foi tão impressionante que muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000. Cara, 5.000. Estou falando aí de Atos 4:4. Mais 5.000 pessoas se convertem ali por meio da pregação, depois daquele milagre que aconteceu na vida do aleijado. Quando você lê Atos 4:32, vai dizer: da multidão dos que creram, era uma a mente e o coração, ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Os que creram eram uma multidão, era tanta gente que talvez não desse nem para contar, uma multidão. O trecho que a gente acabou de ler essa noite, no capítulo 5, número cada vez maior, homens e mulheres criam e eram acrescentados. Quando você vai ler Atos 6, verso 1, vai dizer que naqueles dias, logo no inicinho da igreja, crescia o número de discípulos. Quando você lê Atos 6, verso 7, vai dizer que assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. E aí vai dizer que também um grande número de sacerdotes obedecia à fé, uma galera que ainda estava naquele meio judaizante, que ainda estava junto ali com os mestres da lei, esses começaram a crer também, e eles começaram a obedecer a essa fé. E a gente só está falando ainda de Jerusalém, do inicinho de tudo, quando o Espírito se derrama e capacita os discípulos a pregarem essa mensagem do Evangelho de uma forma fiel, a igreja cresce. A igreja sempre vai crescer quando o Espírito Santo se derramar e quando as pessoas então entenderem o seu chamado e começarem a pregar de forma fiel o Evangelho. Isso vai acontecer. Pode não ser um crescimento como esse aqui, de 3.000, 5.000 numa pregação só, mas vai ter gente se convertendo, vai ter gente conhecendo o Salvador, vai ter gente tendo o coração quebrantado. E olha que a gente ainda está falando só de Jerusalém. A partir da semana que vem a gente vai começar a ver o Evangelho agora entrando em Samaria e depois se expandindo até chegar aos confins da terra. Isso vai acontecer depois, Samaria, Judéia, se propagar. Hoje a gente está aqui a 10.350 quilômetros de Jerusalém. Essa promessa se cumpriu, gente. Essa promessa se cumpriu. Glórias a Deus. Você consegue imaginar? A gente está muito longe de Jerusalém. A gente está nos confins da terra, do ponto de vista dessa galera aqui. O Evangelho chegou aqui, o Evangelho hoje faz parte da nossa vida, do nosso coração. Existe uma igreja que ama o Senhor nesse lugar. Jesus já havia explicado sobre essa dinâmica do crescimento.
quando ele ainda estava aqui na terra com seus discípulos. Marcos, capítulo 4, versos 26 e 27. Marcos 4, na verdade, Jesus vai falar várias parábolas a respeito da semente. Só que aí ele fala dessa específica, versos 26 e 27. Ele diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. Aquela semente vai germinar e crescer, embora aquele cara que jogou a semente, não saiba como. É assim que funciona. As palavras de Jesus, aquilo que ele tinha ensinado aos seus discípulos quando ele caminhava com aqueles 12, agora estavam se cumprindo na vida agora desses irmãos no início da igreja. A gente vai entender lá, lendo a parábola, que a semente é a palavra de Deus, a semente é o evangelho que salvou a nossa vida. Jesus ensina aos seus discípulos que, à medida que eles pregassem o evangelho, a semente iria germinar independente deles. Independente deles. A semente vai germinar. Quem faz crescer é o Senhor, embora a gente não saiba como. Eu não sei como se dá esse processo do coração que antes odeia o Senhor, que antes não quer saber das coisas de Deus, agora passa a amar o Senhor. Como que isso acontece? Não sei. O Senhor sabe. Cabe a cada um de nós agora, como discípulos, lançar a semente e manter o solo fértil. Nosso trabalho enquanto discípulos de Jesus é evangelizar, é jogar as sementes. Aí talvez você pense assim: mas eu não sei se meu amigo vai acreditar nisso, não sei se minha amiga vai aceitar, não sei se ele vai entender o que eu vou dizer. Mas aí Jesus vai se virar para você e vai falar: não importa isso. Esse trabalho de fazer a pessoa entender, aceitar, acreditar em você é do Espírito, não é seu. O seu trabalho como discípulo de Jesus, como alguém que ama o Senhor, é jogar a semente. Galera querida, nosso trabalho como igreja de Cristo é jogar a semente, não é convencer. Você não vai convencer por argumentos humanos, porque as coisas de Deus são espirituais. A forma como isso vai acontecer no coração do outro não importa. Como ele vai receber a mensagem não importa. Como eles vão reagir àquilo que a gente explicar, como eles vão responder àquilo que a gente falar, isso não cabe a nós. O nosso papel como discípulos é jogar a semente. Nossa missão como igreja é evangelizar. A nossa missão não é compor música para tocar aqui para a galera cantar. A nossa missão não é fazer qualquer outra coisa. A nossa missão, aquilo que Jesus quer que a gente faça de fato, é evangelizar, é falar a respeito de Jesus e da sua obra naquela cruz. O reino de Deus deve ser anunciado, o evangelho precisa ser espalhado. É isso que Jesus deseja de cada um de nós. Foi essa missão que ele deixou para a gente. Agora, a gente entendendo esse papel, como igreja, a gente precisa buscar se encher do Espírito de Deus, para que a gente consiga receber essa coragem, e a gente consiga explicar a mensagem do Evangelho para os familiares que a gente tem, para os nossos amigos, ou qualquer outra pessoa que Deus colocar na nossa vida. Às vezes é um amigo do trabalho, às vezes é uma pessoa que a gente conheceu na academia, às vezes é alguém que a gente conheceu no crossfit, na aula de tênis, qualquer lugar. Deus dá para a gente oportunidades o tempo inteiro. Hoje, na reunião de oração, algumas pessoas falaram sobre evangelizar, e teve uma pessoa que falou de Jesus para o Uber enquanto estava vindo para cá. É isso que Jesus espera de nós. A gente precisa falar do Evangelho. Quem vai convencer não somos nós. Quem vai convencer é o Espírito Santo. É assim que deve ser. Aí eu quero abrir aqui um parênteses. Galera querida, recebam isso com amor, com muito carinho. Pregar o Evangelho não é convidar a pessoa para vir visitar a igreja. Pregar o Evangelho não é isso. Pregar o Evangelho também não é convidar a pessoa para ir para a sua célula. Não é isso. Essas coisas são boas, a gente deve fazer, essas coisas ajudam. Mas pregar o Evangelho é explicar a obra da salvação. É basicamente falar que Deus veio ao mundo em forma humana, morreu na cruz pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou e Ele fez isso por amor a nós. Agora todos os que creem nele podem encontrar perdão e salvação. Um dia Ele vai voltar para buscar todos esses que creram na sua mensagem, na sua obra naquela cruz. Eu e você somos chamados a pregar essa mensagem. Evangelho é a boa notícia, a boa nova. A gente é chamado a explicar isso para as pessoas. Você pode explicar isso para uma pessoa, você pode explicar isso para uma multidão. No início da igreja, multidões se convertiam de uma vez só, mas era sempre essa mensagem.
A mensagem do Evangelho era esse Evangelho que era pregado e espalhado por toda aquela região, em Jerusalém, na Judéia e Samaria, depois até os confins da terra. E era esse Evangelho que salvava as pessoas. Era nesse Evangelho que aquelas multidões criam. Cara, isso é bizarro, porque a gente pensa assim, isso é simples demais para eu falar para alguém. Mas era só essa a mensagem que era pregada, que era espalhada e que as pessoas vinham a crer. Em todo o tempo, a pregação era conduzida ao arrependam-se, porque obviamente a mensagem do Evangelho sempre vai conduzir ao arrependimento. Para a gente falar de uma boa notícia, precisa haver uma má notícia. Se a vida da pessoa é normal, não precisa de uma boa notícia, então está tudo bem. Mas as pessoas têm que entender que não está tudo bem. E é aí que você vai explicar em todo o tempo. No início da igreja, os grandes nomes que a gente lê na palavra, você vai ver, João Batista fez assim, o próprio Jesus fez assim, o apóstolo Pedro fez assim, Paulo fez assim, era sempre arrependam-se, 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 todos precisamos nos arrepender, todo ser humano precisa se arrepender diante de Deus, todos nós nascemos pecadores, é essa mensagem que muda a vida das pessoas. E aí que entra o mistério de Deus. É por isso que não é a gente que convence. Se você chegar para uma pessoa que está se sentindo bem, que está tranquila na vida dela e falar, você precisa se arrepender, ela não vai entender nada. Para a gente se olhar e entender que a gente é pecador, a gente é mal lá dentro, o Espírito Santo precisa fazer essa obra. E Ele vai fazer com os eleitos de Deus. Nosso papel como igreja é anunciar o Evangelho, é pregar a boa nova de Cristo. Todo ser humano precisa de arrependimento. E à medida que essa pregação do Evangelho impacta os corações, muitas conversões ao Senhor começam a acontecer. Foi assim no início da igreja, quando o Espírito Santo se derrama e a igreja começa a pregar o Evangelho, essa mensagem, simples como ela é, mas poderosa em seu conteúdo, de uma forma fiel, o crescimento vem. Outras pessoas começam a crer, começam a desejar isso para os seus próprios corações. Como eu falei antes, pode até não ser aquele crescimento que a gente talvez gostaria, nos nossos desejos egoístas. A gente quer que 3.000 se convertam com a nossa pregação, que 5.000 se convertam com a nossa pregação. Seria maravilhoso a gente chegar aqui, isso aqui está lotado, abarrotado de gente amando Jesus, buscando a Jesus, louvando ao Senhor com todo o coração. Mas o crescimento cabe ao Senhor. Foi isso que Jesus ensinou com aquela parábola da semente. O homem lança a semente, ela vai crescer, embora o homem não saiba como. Tem semente que vai dar muito fruto, tem semente que vai dar pouco fruto. Mas se ela é lançada e ela cai num solo fértil, ela vai crescer. Não tem como não crescer. Aí eu olho para a nossa igreja, poxa, glória a Deus, como a gente tem vivido um tempo tão glorioso para o nosso Senhor. Quantos batismos têm acontecido aqui no nosso meio? Cara, isso é glorioso para Jesus. A mensagem tem sido pregada. E eu não estou falando só dos pregadores que vêm nesse púlpito e às vezes expõem um sermão um pouco mais elaborado, não. Eu estou falando de gente que está ali no dia a dia, falando de Jesus para um amigo de oração. E essas pessoas estão indo para as nossas células e estão ouvindo e estão vendo o testemunho da galera que ama Jesus aqui no nosso meio. A mensagem tem sido pregada. Se a gente quiser participar de uma igreja viva, uma igreja fiel, que ama o Senhor, se a gente quer que esse ministério seja frutífero, a gente precisa pregar o Evangelho. A gente precisa pregar o Evangelho. Só há crescimento verdadeiro quando existe Evangelho sendo espalhado e o Espírito Santo aplicando a verdade de Deus nos corações. Amém? Outra coisa que vai acontecer são milagres. Quando o Espírito Santo se derrama e a igreja prega o Evangelho de forma fiel, além do crescimento, milagres acontecem. Segundo ponto que a gente vai abordar aqui, milagres também acontecem. Deixa eu só abrir um parênteses antes de continuar aqui, um outro parênteses. Só o fato de pessoas se converterem, isso já é um grande milagre, tá? E aí, a gente não pode esquecer isso no nosso coração. Mas eu estou falando de milagres mesmo, de curas acontecendo, de espíritos imundos saindo mesmo de vidas de pessoas, enfim, fazendo com que pessoas se tornem libertas. Essas coisas acontecem no meio da igreja. A gente vai ver no texto aqui, número cada vez maior, muitos criam, de modo que, lá naquele tempo, o povo também levava os doentes às ruas e colocava essas pessoas em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. E vai dizer que afluíam multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. Todas aquelas pessoas eram curadas.
O relato aqui diz que era tanta gente que estava crendo que o povo ficava maravilhado com aquilo. Repara, não foi todo o povo que creu, não, mas Deus estava fazendo algo tão extraordinário, tão maravilhoso, que o povo todo queria pelo menos usufruir dos benefícios daquilo. Então todo o povo, cara, eu tenho um doente em casa ainda que eu não creia, vai que dá certo. Todo o povo começou a levar os doentes para esses apóstolos, esses discípulos curarem. Isso é impressionante. O texto vai dizer que as pessoas botavam para a sombra de Pedro passar. E aí, uma coisa para ficar clara para a gente, o texto não diz que a sombra dele curava, mas as pessoas tentavam e botavam para pelo menos a sombra dele passar ali, vai que dá certo. Mas depois, o texto vai afirmar que multidões, muita gente mesmo, muita gente colocava os doentes e todos eram curados. Isso o texto fala. Todos eram curados. E espíritos imundos eram expulsos, muita gente era liberta. Isso é incrível demais. Uma igreja cheia do Espírito, fiel à pregação do Evangelho, à mensagem de Jesus, é uma igreja que vive coisas sobrenaturais assim. Jesus também tinha deixado isso claro para os seus discípulos. Isso aconteceria. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18. O próprio Jesus falando: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Jesus tinha falado que isso ia acontecer, isso agora está acontecendo. Uma igreja viva, cheia de gente que ama o Evangelho, que crê no Senhor, que vive em santidade, que caminha com Deus, vai ser usada sim pelo Senhor como ferramenta agora de cura, milagres para a glória de Deus, libertação espiritual. A igreja, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela começa a ser usada por Deus para que realmente milagres aconteçam. E isso vai trazer glória para o nosso Salvador. Essas coisas também agradam ao Senhor. Jesus falou que isso ia acontecer. Jesus dá essa certeza aos seus discípulos. Agora, para o nosso coração também ficar em paz. Tudo o que Jesus faz, Ele faz para um propósito específico. É claro que lá no início Ele tinha um propósito muito específico. Era para deixar claro para todo mundo que a igreja era algo que vinha de Deus mesmo. A igreja estava cheia do Espírito Santo. Deus estava no meio daquele povo ali, milagres iam acontecer, e milagres vão acontecer hoje no nosso meio. Mas nem sempre Ele vai curar. Nem sempre isso vai acontecer. Isso não quer dizer que a gente não deva orar por cura, beleza? Mas nem sempre vai acontecer como a gente deseja. Na própria palavra a gente vê uma conversa que deixa isso claro para a gente. Vocês lembram aquele momento que Jesus está caminhando com seus discípulos e ele passa por um cego de nascença? Seus discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quem que pecou, seu pai ou sua mãe, para que ele nascesse assim? E Jesus, graças a Deus, dá uma resposta que traz paz ao nosso coração. Jesus diz: ninguém pecou para que ele nascesse assim. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida. Muitas coisas ruins do ponto de vista humano acontecem para que a glória de Deus se manifeste, para que a obra de Deus seja evidente nesse mundo. A gente não vai entender todas as coisas. A gente gostaria. Por que eu oro tanto pela minha mãe? Por que eu oro tanto pelo meu pai? Por que eu oro tanto pelo meu amigo para ele ser curado daquela doença que ele descobriu e ele não é curado? Não sei. Eu também queria orar e curar as pessoas. Nem sempre Deus vai fazer assim, mas muitas vezes Deus vai fazer assim, porque Ele é um Deus poderoso para fazer milagres hoje, como Ele fez no início da igreja. Ele tem todo o poder para curar, Ele tem todo o poder para libertar, para fazer milagres que o exaltem. E nós, como igreja, temos que ter essa ousadia, sim. A gente tem que crer que o nosso Deus pode fazer isso, e Ele pode usar a nossa vida. A gente tem que orar. No final a gente vai aplicar isso aqui, a gente vai falar com um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas a gente tem que fazer essas coisas sim, como igreja, como povo de Deus, que entende o chamado, que entende que o poder não está na gente, está no nosso Deus. Amém? Por fim, quando o Espírito se derrama e a igreja prega o Evangelho de forma fiel, o crescimento vem, os milagres vêm, mas as perseguições também aparecem. A gente tem que falar sobre isso, porque isso acontece. Terceiro ponto aqui, as perseguições também aparecem. A gente vai ver aqui, versos 17 e 18, logo no inicinho da igreja, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Olha isso, os caras estavam totalmente distantes de Deus, eles ficaram com inveja de pessoas sendo curadas, de pessoas sendo libertas, eles ficaram com inveja.
E aí, eles mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Irmãos queridos, com grandes bênçãos vieram grandes perseguições. Infelizmente, à medida que a igreja crescia, o evangelho se espalhava, muitos eram curados, muitos eram libertos, mas a inveja dos inimigos do povo de Deus também cresceu. Essas coisas acontecem. Eu acho que era Edwards que falava assim: quando a igreja é avivada, Satanás também é. Não tem jeito. Satanás, ele vai se levantar contra a igreja, quando a igreja cresce, quando a igreja vive de forma fiel, amando ao Senhor, tendo vida transformada, querendo viver para a glória de Deus, em santidade, Satanás vai se levantar. Você acha que Satanás vai se importar com o Zezinho da esquina, que já está lá bêbado uma hora dessa, que não está nem aí para as coisas de Deus? O cara já está entregue. Infelizmente, até que Deus tenha misericórdia e graça e alcance essa pessoa de alguma forma, mas para aqueles que se mantêm fiéis, em santidade, que buscam o Senhor, que amam o Senhor com todo o coração, são esses que Satanás vai querer atazanar. Não tem jeito. Sempre foi assim e vai ser assim até que Jesus volte. Mas eu quero falar algumas coisas aqui que eu creio que vão trazer coragem para o nosso coração. Essa aqui foi a primeira parte da perseguição que a igreja sofreu logo no início. E Jesus também tinha alertado sobre isso aos seus discípulos. E ele trouxe uma palavra de encorajamento. Lá no Sermão do Monte, Mateus 5, versos 11 e 12, ele vai dizer: bem-aventurados, muito felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Isso é encorajador demais. E repara aqui que Jesus não está dizendo que, vocês vão ser muito felizes se em algum momento vocês sofrerem perseguição. Não, vocês vão ser felizes quando vocês forem perseguidos. Vocês vão ser em algum momento. Isso vai acontecer sempre que nós formos fiéis a Cristo. A gente vai sofrer perseguição. Existem pessoas aqui que estão agora me ouvindo, que já passaram por isso. Claro que em níveis distintos, mas já sofrem perseguição no seu dia a dia, nos seus trabalhos, nas suas faculdades. Isso acontece. Quando a gente for fiel ao Senhor, a gente vai ser perseguido. Mas quando a gente faz isso, por causa de Cristo, de alguma forma, de uma forma misteriosa, o nosso coração se enche de alegria. Deus faz essas coisas assim, e isso também redunda em glória ao nome dEle. Você está reparando? Eu queria que você reparasse isso enquanto eu estava preparando esse sermão aqui, eu fiquei muito encantado com isso, mas tudo que está acontecendo com a igreja, lá no início, o crescimento, os milagres, as perseguições, a própria vinda do Espírito, Jesus alertou sobre todas essas coisas para os seus discípulos antes, cara. Isso é lindo demais, é impressionante a forma como Deus se importa com a sua igreja, como Ele se importa com o seu povo. Ele não simplesmente deixa eles largados lá de qualquer jeito, não. Jesus falou cada coisa que ia acontecer, e todas as coisas estão acontecendo, e até hoje elas acontecem. Isso prova de fato que Jesus está sempre com a gente, Ele está sempre do nosso lado, Ele está sempre conosco, como Ele é de fato, esse Deus maravilhoso que Ele é. A igreja sempre sofreu perseguição e sempre vai sofrer enquanto permanecer fiel. Enquanto a gente vive nesse mundo caído, essa vai ser a dinâmica natural para nós. Igreja viva, o inimigo vai ser vivo também, para vir, para lutar contra. É claro que o poder não é o mesmo, mas a gente é ser humano, a gente precisa da força do Espírito Santo, a gente precisa da ajuda de Deus para conseguir vencer isso. Mas sempre que uma igreja estiver cheia do Espírito Santo, sempre que uma igreja estiver buscando ao Senhor de forma fiel, apaixonada, desejosa, Satanás vai se levantar. Ele vai se levantar para perseguir, para tentar impedir o crescimento da igreja, para desanimar, para atrapalhar. Tudo que Satanás não deseja é ver uma igreja sendo cheia do Espírito, pregando a palavra de uma forma fiel, pregando o Evangelho para que outros se convertam. Então ele vai se levantar para tentar fazer alguma coisa. A boa notícia é que a gente tem um Deus que prometeu para a gente que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja. Essa dinâmica é maravilhosa para a gente entender, porque é a igreja que avança. Não é o inferno que avança, não. É a igreja que caminha, é a igreja que luta, é a igreja que batalha, é a igreja que vence. São as portas do inferno que não prevalecem. A igreja entra arrombando as portas do inferno mesmo, pisando com sola, com tudo.
É o inferno que não prevalece diante de Deus, diante do poder do nosso Senhor. Mas é claro que a gente, como ser humano, às vezes sente medo. Deve ser muito ruim sofrer por amor a Cristo, é lógico. Ainda que a gente sinta uma alegria, aquela alegria lá dentro que o Espírito traz de alguma forma misteriosa, a gente pensa, eu não queria sofrer por isso. Senhor, se eu precisar sofrer, me leva, vamos embora, estou nessa. Mas se não precisar sofrer, eu prefiro. Jesus fez essa oração, vocês lembram? Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas por favor, cumpra a sua missão. Se é para eu enfrentar isso, vamos embora. Não é sábio a gente ir para dentro da perseguição, não. Mas se ela vier, o Espírito Santo vai encorajar a gente. Aí uma palavra para trazer paz para o nosso coração. Os discípulos naquele tempo sentiram muito medo, sim. Antes de Jesus subir aos céus, o Espírito descer, lembra que a gente falou sobre isso aqui esses dias? Eles estavam se escondendo, eles estavam se borrando de medo. Eles estavam com muito medo deles serem levados como Jesus foi para aquela cruz. Eles se esconderam, eles ficaram intocados mesmo, eles ficaram a portas trancadas. Eles estavam com muito medo. Mas um fato aconteceu. O Espírito Santo desceu e encheu aquelas pessoas. E foi aí que o medo foi embora. O medo não saiu porque eles refletiram nas palavras de Jesus e aí eles encontraram a força interior que estava... Não tem força interior não, cara. Não existe esse papo. Isso é coisa de coach. Não é a palavra de Deus isso. Não tem nada de bom dentro de você. A gente é medroso, a gente é fraco, a gente é mau. Mas quando o Espírito Santo é dado, quando ele é derramado, quando ele inunda a nossa vida, a gente fica todo corajoso. E aí o apóstolo Pedro se levantou na frente de uma galera, e como o Clovinho falou aqui, ele falou, foram vocês que crucificaram. Provavelmente aquelas pessoas que quiseram matar Jesus estavam ali ouvindo ele, só que agora ele estava corajoso, ele estava cheio do Espírito. A gente precisa saber disso, para que nosso coração fique em paz, se a gente viver uma perseguição muito intensa, e pode ser que a gente viva, pode ser que a gente passe por um período de tribulação muito grande, mas... estando cheios do Espírito, quando nós formos perseguidos, a gente vai conseguir vencer todo e qualquer medo que vier. Todos os discípulos no início da igreja, eles estavam apavorados, mas depois quase todos eles foram perseguidos e quase todos eles morreram de formas brutais. Provavelmente, eles já não se intimidavam mais diante dos seus perseguidores. Logo no início, Pedro e João, a gente está falando aqui, a gente falou antes desse episódio que eles curam aquele aleijado. Logo depois desse episódio, eles foram presos e foram açoitados. E eles sentiram alegria por terem sofrido pelo nome de Jesus. Um pouco depois, você vai ler logo no capítulo 7 de Atos, um homem de Deus, e a palavra vai dizer que era alguém cheio do Espírito, chamado Estevão. Lembram dele? Ele morre martirizado por sua fé. A história extra-bíblica vai mostrar... só dos 12, por exemplo, que andaram com Jesus, Marcos morreu em Alexandria, lá no Egito, depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. Tiago morreu decapitado em Jerusalém. Tiago menor, o outro Tiago dos 12, foi espancado até morrer em Jerusalém. Filipe foi enforcado lá na Frígia, que é a atual Turquia. Bartolomeu foi esfolado vivo em Albanópolis, que é uma província na Rússia. André foi crucificado e da crucificação ele pregou para os seus perseguidores até morrer lá na Grécia. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma por ordem do imperador Nero. Tomé teve o corpo traspassado lá na Índia, em Coromandel. Outros discípulos que não foram um desses 12, Matias foi o primeiro apedrejado, depois ele foi decapitado em Jerusalém. Barnabé foi apedrejado até a morte pelos judeus lá na Grécia, em Salônica. Paulo também foi decapitado em Roma, sob o domínio de Nero. Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia. E vários outros. Eu não quis trazer uma lista maior ainda, que daria para ter trazido. Eu trouxe aquelas pessoas que a gente conhece de ler a Bíblia. Olha como foi a morte de cada um desses. Para essa galera morrer assim, isso ter se tornado conhecido, muito provavelmente, medo eles já não tinham mais. Muito provavelmente o medo foi embora. Eles morreram de formas brutais, de formas cruéis, mas agora eram homens cheios do Espírito. E isso com certeza trouxe ousadia, trouxe autoridade, trouxe coragem.
as perseguições vão vir, elas vão acontecer, mas o Espírito Santo vai fortalecer a gente. E é por isso que a gente vai trazer de novo o que a gente falou na primeira pregação dessa série. O Espírito Santo é essencial, ele é fundamental. A pessoa do Espírito é a única que importa efetivamente para que a igreja exista, para que a igreja dê certo, para que a igreja caminhe de forma corajosa na direção de Jesus. A gente precisa, é essencial a vida do Espírito Santo enchendo o nosso coração, e enchendo o povo de Deus, enchendo a igreja. O início da igreja vai ensinar para a gente que o Espírito Santo é essencial, que o Evangelho é poderoso e vai resultar em crescimento, vai produzir milagres, mas também vai trazer perseguições. De alguma forma, isso faz parte do propósito de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Então, diante dessas coisas maravilhosas que a gente aprendeu com esse trecho, quero trazer 4 aplicações para a nossa vida, beleza? A primeira aplicação para a gente: pregue o Evangelho para todos quanto puder. Se uma igreja que está cheia do Espírito, pregando de forma fiel, a gente vê crescimento acontecendo, pessoas sendo salvas, a gente vê milagres acontecendo, a primeira coisa que a gente tem que fazer diante dessa informação é pregar o Evangelho. A gente também hoje é igreja, hoje a gente é povo de Deus, hoje a gente faz parte desses discípulos aqui. Hoje a gente recebeu o Evangelho e Jesus quer que essa obra continue. Então a gente precisa pregar para todos quanto a gente puder. Uma consequência inevitável na vida de alguém que é cheio do Espírito Santo é o desejo de espalhar a boa nova de Jesus. Cara, isso é certo. Se você olhar para qualquer pessoa na Bíblia Sagrada, para qualquer pessoa no livro de Atos, se essa pessoa está cheia do Espírito, ela vai pregar. Sempre que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela vai pregar. Você quer um sinal para saber se você está cheio do Espírito ou não? Não olhe para dom espiritual, não. Olhe para se você está pregando o Evangelho. Se você estiver pregando o Evangelho com desejo, se você quer que mais pessoas conheçam Jesus, isso é um sinal claríssimo de que você está cheio do Espírito. E aí, relembrando o que a gente falou aqui antes, eu não estou falando de convidar para a igreja, não. Eu não estou falando de chamar para a sua célula, não. Essas coisas são até boas, continue fazendo. Se você tem convidado pessoas para virem à igreja, se você tem convidado pessoas para irem à sua célula, continue fazendo isso. Mas pregar o Evangelho não é isso. Eu estou falando de expor o Evangelho mesmo. Você chegar lá para o seu amigo, para a sua amiga, e abrir o seu coração. Pô, sabe por que a gente é egoísta assim? Cara, porque... a gente é pecador, a gente nasce assim, eu sou egoísta igual a você. Sabe por que tudo parece dar errado em algum momento? Sabe por que você está passando por essas dificuldades hoje na sua vida? Porque infelizmente o pecado entrou no mundo, todos nós somos pecadores, infelizmente essa é a nossa condição, mas existe uma solução para que esse problema acabe, para que esse problema passe. O Deus que criou todas as coisas enviou o seu próprio Filho. Aí você já ouviu falar de Jesus e começa a pregar o Evangelho. Isso é pregar o Evangelho. É você pegar alguma coisa ali que você está vivendo, que você está vendo na vida do seu amigo, do seu familiar, do seu querido, e aí você de alguma forma vai falar sobre Jesus, por que Jesus veio, por que Ele morreu numa cruz. A palavra vai dizer que essa é a maior prova de amor, essa é a maior prova de amor de Deus pela humanidade. É isso que Deus quer que a gente faça com as pessoas. Evangelho, pregar o Evangelho, a boa notícia, a boa nova. Quando a gente evangeliza dessa forma, não convidando para vir para a igreja, mas quando a gente evangeliza, quando a gente fala de Jesus, da obra dele naquela cruz, as pessoas são expostas à única verdade. Se bobear, vai ser a primeira vez que ela ouviu isso em toda a vida dela. Elas vão ser expostas à verdade que pode transformar, a verdade que traz respostas reais aos dilemas da vida, que mostra o caminho para a paz verdadeira que todos desejam, que mostra a única forma da gente viver com significado nesse mundo, que apresenta esperança diante da possibilidade da morte. Posso garantir para vocês que se você expor o Evangelho, coisas que você nunca imaginaria vão começar a acontecer. Porque a obra de convencer, de fazer aquilo ali se tornar verdade dentro de um coração, dentro do coração humano pecador, é do Espírito Santo. Na maior parte dos casos, é muito provável que Ele queira trazer aquela pessoa
que você tem sentido no coração de falar do Evangelho. Nós somos chamados a fazer isso. Jesus nos comissionou a isso. Essa é a missão da igreja. Foi isso que os discípulos fizeram no início, que fez com que a igreja crescesse, se expandisse, e hoje a gente recebeu o Evangelho e está aqui, 2000 anos depois, totalmente distante daquela cidadezinha de Jerusalém. E a gente ama o mesmo Jesus que eles amaram, que eles conheceram, que eles viram com os próprios olhos. A gente precisa pregar o Evangelho para todos quantos a gente puder. Segunda aplicação, tenha um amigo de oração. Tenha um amigo de oração. Tenha um amigo de oração. Essa aqui é mais específica e tem a ver com o evangelismo ainda, beleza? Mas a gente aqui na Igreja Oceânica tem entendido que falar de Jesus para um amigo mais próximo, mais íntimo, que conhece a gente mais de perto, é a melhor forma de evangelismo. É muito mais fácil alguém conhecer a Jesus, alguém crer no Evangelho, ouvindo pessoalmente da sua boca, você que caminha com aquela pessoa, que conhece aquela pessoa, do que ela vindo aqui ouvindo eu pregar sobre o Evangelho, por exemplo. É muito mais fácil, porque ela vai ver na sua própria vida, ela vai ver como você crê, como você anda, que diferença esse Evangelho que você está falando faz na sua própria vida. E você não precisa mostrar uma perfeição que você nunca vai conseguir. As pessoas não esperam perfeição. Todas elas sabem que a gente não é perfeito. Mas elas esperam a nossa coerência. Ainda que você falhe, ainda que você demonstre falhas no seu caráter mesmo, se você mostrar que aquilo te entristece, como você quer mudar, porque Jesus é um Deus que te ajuda a mudar, com certeza você vai causar um impacto que você nem imagina. Guarda isso no seu coração. É muito mais fácil a pessoa confiar nas nossas palavras, é muito mais fácil ela ver na nossa vida que a gente tenta viver o que a gente fala, a gente se esforça ao máximo para ser coerente. É muito mais fácil essa pessoa se abrir, muitas vezes, e expor para você o principal motivo dela ainda não crer, ou dela falar das suas próprias dificuldades. Não à toa, as células dão muito certo aqui na nossa igreja. Não é à toa que muitas igrejas em todo o Brasil querem vir e querem perguntar e querem saber como que é esse negócio de célula aqui na Igreja Oceânica. Isso acontece mesmo, isso é real, mas isso acontece, graças a Deus, porque as pessoas têm entendido o seu chamado, têm orado pelos seus amigos de oração, têm feito esse evangelismo 1 a 1, e ele faz muita, mas muita diferença. Se você ainda não tem um amigo de oração, ore, peça a Deus que Ele coloque alguém na sua vida hoje mesmo. Você pode pensar em várias pessoas perto de você que se tornem um amigo de oração. Aí eu não sei se todo mundo aqui está entendendo essa linguagem, a maioria da igreja, da galera da Oceânica já sabe, mas amigo de oração é alguém que ainda não conhece Jesus, que ainda não é convertido ao Senhor, e aí você se compromete a evangelizar essa pessoa, a falar de Jesus, a investir tempo nessa pessoa, a investir esforço, até mesmo recurso financeiro, para apresentar a boa notícia de salvação que transformou a sua vida. E a gente entende, e a gente percebe isso, é nítido, pelo menos na nossa igreja. É óbvio que isso é muito nítido, que isso faz muita diferença. Muita diferença. As pessoas, em geral, elas vão se converter muito mais a Jesus por esse meio, pela sua vida específica, do que em grandes eventos evangelísticos. Só que é óbvio que aí a gente, como igreja, vai colocar outras ferramentas, a gente vai acrescentar isso aos nossos amigos de oração. Por isso que a gente tem, por exemplo, culto de evangelismo. A gente vai ter um culto de evangelismo aqui no dia 18 de maio, vai ser 2 sábados antes do Go Camp, inclusive, outro parênteses aqui, hoje é uma pregação cheia de parênteses. Galera, Go Camp falta menos de 2 meses para chegar, beleza? Go Camp. Se você não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição. Não deixa para cima da hora. Chega em cima, a galera começa a pedir ajuda, começa a pedir para parcelar mais e tal. Resolva a sua inscrição quanto antes. Eu não vou falar hoje porque a gente não se preparou para isso, mas amanhã já no culto aqui você já faz isso. A partir de semana que vem, galera aí depois me ajuda aí, os times aí que estão servindo, me ajuda aí para a gente semana que vem colocar e as inscrições para o Go Camp, beleza? Mas aí que entram essas ferramentas para ajudar com essa chamada dos amigos de oração, culto de evangelismo, evento de colheita que as células fazem, para a gente mostrar na prática, no dia a dia, como funciona. Aí você pode pensar em várias outras ideias para falar de Jesus para o seu amigo. Ó, você pode marcar um café
Aí você paga o café dele, beleza? Aí troca uma ideia, conversa lá com ele. Você pode ir no restaurante, você pode combinar de malhar junto, você pode jogar futebol junto, você pode marcar um almoço. Aí, pô, se você convidar essa pessoa, se você pagar a conta, é melhor ainda. Aí você já emenda já no assunto, cara, da graça. Fala, pô, eu sei que você não merece. Eu quero pagar para você, para mostrar para você o que Jesus fez por mim. Ele pagou um preço altíssimo para que eu fosse salvo. Eu quero fazer isso agora pela sua vida, abençoar você. Isso é maravilhoso demais. Tenha um amigo de oração. E aí, só reforçando, dia 18 de maio, a gente vai ter aqui um culto de evangelismo, 2 semanas antes do Go Camp. Terceira aplicação para a nossa vida. Seja ousado na fé. Jesus ainda pode realizar coisas grandiosas. A gente precisa crer que a gente tem um Deus que pode fazer milagres hoje. Eu sei que lá no fundo do coração, a gente crê, mas a gente sempre tem aquela duvidazinha. A gente sempre tem aquela pontinha de incerteza. Pô, mas será que Deus vai fazer alguma coisa se eu orar por aquela pessoa? Será que tal desejo que eu tenho vai acontecer? Gente, da mesma forma que cabe a gente só lançar a semente, o crescimento do Senhor, essa parte da cura efetiva também cabe ao Senhor. Cabe a cada um de nós exercitar a fé e orar e pedir para que Deus haja. Tudo que Jesus fez lá na igreja de Atos, Ele pode continuar fazendo no nosso meio. O Espírito Santo pode encher o nosso coração hoje, como Ele tem feito aqui, em cada um de nós. O Evangelho ainda é poderoso hoje, para muitos virem a crer. Curas físicas ainda podem acontecer hoje. Demônios podem ser expulsos e fugir hoje. Jesus tem o mesmo poder que Ele tinha naquele tempo. O Espírito Santo ainda é o mesmo. Então a gente precisa ser ousado na fé. Se você vir alguém doente, por exemplo, sentindo o coração de orar, vai lá, impõe a mão sobre aquela pessoa e ora por ela. Faça isso. Você vai ver coisas gloriosas acontecendo. É claro que você precisa se encher do Espírito Santo, você precisa estar cheio de Deus, e aí você vai com ousadia e ore por aquela pessoa. E peça para que Deus cure. Se você está vendo algum amigo, algum parente passando por alguma luta, se ofereça para ajudar aquela pessoa e ore por ela. E ore e peça para que Deus visite, e se faça presente, e seja o Deus também da vida dela, até que ela se entregue completamente. Se você notar alguma coisa estranha na sua vida, dentro da sua casa, se levante como alguém que crê nesse Deus, nesse Espírito Santo. Se levante como alguém que ama o Senhor, que crê que Ele tem esse poder, e ore até que o milagre venha. Jesus ainda pode fazer coisas extraordinárias, galera. De verdade, eu creio completamente nisso. Eu creio completamente nisso aqui. Jesus ainda pode fazer coisas extraordinárias. Ele já tem feito. E eu de verdade creio nisso. Para mim, o mais extraordinário de todos é um coração humano, egoísta, morto, tornar a viver e começar a se encantar com as coisas de Deus. Se apaixonar por Jesus, querer ser batizado, querer andar mesmo no meio da igreja, querer viver em santidade. Para mim esse é o maior milagre, isso é extraordinário, na minha opinião. Mas outras coisas, como curas físicas, que para mim são menos extraordinárias, também podem acontecer. A gente pode começar a ver pessoas aqui sendo curadas de doenças bizarras. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você orou por alguém assim? A gente precisa se levantar como gente ousada, na fé, crendo que o nosso Deus pode fazer, e Ele pode mesmo. Ele pode mesmo. A gente tem que crer nisso com todo o nosso coração. E a última aplicação para a gente: não tenha medo da perseguição. Não tenha medo da perseguição. Perseguições vão acontecer, em níveis diferentes, elas vão acontecer. Sempre que você for fiel, sempre que você se levantar como alguém que ama o Senhor, sempre que você expor uma verdade bíblica, se ela for contrária àquilo que o mundo acha que é, você vai sofrer perseguição, eu te garanto isso. Mas Deus sempre vai dar para a gente a coragem necessária. Então a gente pode ficar em paz, a gente não precisa ter medo. É claro que não é sábio você correr para o meio de uma perseguição. Pô, vou lá para o país do Oriente Médio, lá está rolando perseguição, então eu vou lá, vou pegar a Bíblia e falar assim: não, todo mundo pode me matar, não estou nem aí. Isso não é muito sábio. Se você tem um chamado específico, vai, mas vai, pô, aprendendo com missionários que conheçam isso, pô, que você não morra de primeira, que senão você não vai pregar o evangelho para ninguém. Não faz muito sentido. Não é sábio você fazer essa coisa. É claro que se você morrer por causa do evangelho, isso é uma glória. Deus vai te dar uma oportunidade incrível, de verdade.
mas não é muito sábio fazer isso. Jesus falou, cara, orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, para que você não, enfim, não passe por esses momentos tão ruins assim. Mas se vier, não é para a gente ter medo. É para a gente orar, se encher do Espírito, e Ele vai ajudar a gente. A perseguição, ela vai vir. Isso pode acontecer por meio de amigos que já não são tão amigos assim, por meio de familiares, por meio do governo. Isso pode acontecer. Seja por qual meio for, isso vai acontecer. E em muitos casos, Deus pode querer provar a nossa fé. O apóstolo Pedro, ele escreve isso lá na primeira carta, 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13. Ele vai dizer, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se acontece isso no nosso meio, pode ser que Deus esteja querendo provar o nosso coração. Mas aí o que a palavra vai ensinar para a gente? É que a nossa vida não termina aqui. Isso é maravilhoso demais, por isso a gente pode ter esperança no meio de momentos assim, tão difíceis. Ninguém quer sofrer perseguição, mas se ela vier, a gente pode crer que a nossa vida não termina aqui. A gente é peregrino, esse mundo não é o nosso destino final. Aleluia por isso, glórias ao nosso Deus por isso. Esse vai ser sempre o argumento usado para os nossos irmãos suportarem perseguições. Lá no início da igreja, quando você lê as cartas, quando você lê o que aconteceu lá no início, sempre o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos esses irmãos no início falavam, olha, fiquem firmes, a nossa vida não termina aqui, o nosso Deus, Ele está no trono, um dia Ele vai voltar, um dia o sofrimento vai acabar. Creiam nisso, a nossa vida não é, o fim dela não é aqui. O que Deus tem preparado para a gente é algo tão sublime, é algo tão maravilhoso, é algo que é tão indescritível, que qualquer sofrimento nessa vida é praticamente desprezível, ainda que seja algo bizarro, ainda que seja muita dor, ainda que seja tortura. Muitos textos bíblicos vão confirmar isso. Então a gente não precisa ter medo, caso a gente passe por alguma perseguição, num nível tão ruim assim. Agora, a gente como cristão precisa se posicionar com coragem, crendo que o nome de Jesus está sendo glorificado, ainda que isso gere desconforto, ainda que isso gere crítica, ainda que isso gere cancelamento. A gente não pode ter medo, é para a gente se posicionar como povo de Deus, que tem a palavra de Deus como única regra de fé, de prática. O que ela me diz que é pecado, eu vou continuar pregando que é pecado, aí você pode me cancelar, aí você pode me perseguir, eu não vou deixar de fazer qualquer coisa por medo, não vou. E o Espírito Santo vai dar coragem, vai ajudar a gente, e Jesus vai ser glorificado. Então seja um discípulo fiel, não tenha medo da perseguição, não precisa ter medo, não é sábio você se colocar no meio de uma perseguição, de uma forma boba, de uma forma tola, mas se você precisar se posicionar, se posicione como alguém que ama o Senhor, como alguém que ama Jesus, como alguém que crê na palavra de Deus, ainda que seja preciso dar a sua própria vida por isso. Quero concluir dizendo que tem sido maravilhoso, pelo menos para mim, estudar o que aconteceu nessa igreja primitiva, lá em Atos. Porque eu não sei vocês, mas eu fico cheio de expectativa pelo que Deus pode fazer no nosso meio. Cara, a gente saber que tudo que aconteceu lá pode acontecer com a gente. São coisas que estão ao nosso alcance. É o Espírito se derramando. A gente pode clamar e pode orar e pode viver de forma santa para que Ele se derrame também no nosso meio. É pregar de forma fiel. A gente pode fazer isso hoje. Pregar o Evangelho, amar o Evangelho, viver de acordo com o Evangelho. Sofrer perseguição, a gente pode fazer isso também. Faz parte, se isso acontecer, faz parte. A gente pode aplicar muita coisa que a gente vê nesse livro tão maravilhoso. Na forma como o Espírito Santo atua, como Ele faz, como Ele passa a atuar mesmo no nosso coração, na nossa vida, na nossa igreja. E se a gente começar a aplicar isso na nossa vida, no nosso coração, com certeza a gente pode esperar por um grande mover aqui no nosso meio. Mais e mais vidas sendo alcançadas, mais corações se entregando, sendo regenerados para a glória do nosso Deus. Que seja assim aqui no nosso meio. Então não perca agora as próximas pregações, está vindo coisa muito boa por aí, que o Senhor continue falando ao nosso coração, amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra mais uma vez pregada, ensinando coisas tão gloriosas para a nossa vida, Senhor. É tão bom a gente ver a Sua igreja crescendo assim lá no início, a gente vê, Senhor, que tudo aquilo que Você falou para os discípulos, ensinou a eles, se cumpriu.
Muito obrigado, Senhor, porque a gente tem um Deus que é vivo e tudo aquilo que você fala se cumpre. Senhor, nós te agradecemos por isso. Continua fazendo a sua obra gloriosa hoje aqui, agora no nosso meio, nessa igreja, na Igreja Oceânica, Senhor, nesse ministério de jovens desse lugar. Levanta cada um de nós, Senhor, como servos que te amam, como povo que te adora, que a gente pregue o teu evangelho de forma fiel, de forma apaixonada, coloca pessoas na nossa vida, no nosso caminho, para que a gente fale do teu evangelho, que essas pessoas se convertam, te conheçam, Senhor, e sejam eternamente gratas ao Senhor também. Se a gente passar por perseguições mais difíceis, dá para a gente a tua coragem, inunda a gente com o teu Espírito, Senhor, e que a gente seja uma igreja que te glorifica, que te adora, que te louva com todo o coração. Faz assim no seu nome, Jesus. Amém. Amém.